Fala, peregrino! Alexandre Antunes aqui, você já me conhece, mas mesmo assim eu vou me apresentar. Olha, seu peregrino Alvorada, primeira coisa, curte, compartilha, ativa o sininho, maratona os vídeos, tem um monte de vídeo aí de peregrino com temas muito legais, sempre uma temática interessante pra gente poder comentar aqui sobre cultura pop e um monte de coisa bem legal. E eu quero falar aqui hoje sobre, pra mim, galera, a melhor série de humor de todos os tempos ever. Com certeza você deve estar pensando assim, qual será? Aí você tá pensando, vou dar uma dica, sitcom. Aí você fala assim, sitcom, já sei e tal. Tem aquela musiquinha, I'll be there for you. Você errou, não é essa, não é Friends. A melhor série de todos os tempos pra mim se chama The Office. E eu quero falar sobre The Office aqui no Peregrino da Alvorada. That's what she said. The Office é um mockumentary que é um falso documentário e foi uma série, na verdade, The Office é inglesa, você tem ali a série original inglesa, Rick Gervais, que é um personagem muito interessante, o criador da série, ri porque ele tem stand-up e ele é uma pessoa bem diferente, é o humor britânico, mas eles resolveram fazer lá em 2004 a série do padrão americano, né, o enlatado americano que a gente diz assim, e foi uma grande aposta se daria certo ou não, e mal eles sabiam que estariam fazendo ali um tesouro, a melhor série de humor de todos os tempos. The Office tem... Oh, Cristo! The Office tem os melhores memes, assim. Quem nunca viu, e aqui, inclusive, Peregrino da Alvorada já usou esse meme aqui. Quem nunca viu Prison Mike, famoso Prison Mike. Quem nunca, nas edições C e B aí, ó, o que tem de opção aí, Bernardo, de meme aí, de corte de vídeo aí com o Mike, aquele famoso grito, não, não, não. Ou seja, e as carinhas do Michael Scott são lendárias. Mas por que eu tô falando aqui sobre The Office? Essa série que foi de 2004, se eu não me engano, até 2012, alguma coisa assim. Depois coloca aí, eu não sei ao certo quando que terminou. São 9 temporadas. O fato é que uma série que tem características únicas, marcantes. E eu quero muito falar aqui sobre um aspecto que me chama a atenção, que é a beleza do ordinário. Se você pega todo o arco, você tem ali personagens muito interessantes, que é o Michael Scott, o Dwight, o Jim, a Pen e toda aquela galera ali do escritório, mas qual que é a quest ali? O que é a história? São vendedores de papel, de uma empresa de papel, a Dunder Mifflin, e os desafios diários de um escritório enfrentando ali problemas de uma rotina comum, com um chefe extremamente comum, com pessoas extremamente comuns. E é interessante porque a ideia desse falso documentário, porque eles têm essa coisa de olhar para a câmera, de perceber que estão sendo filmados e situações constrangedoras, que eu falei que já gerou memes interessantes, mas o que me chama a atenção, o porquê que essa série fez tanto sucesso. E, a meu ver, essa série fez sucesso porque a gente se identifica com aquilo que é ordinário. A gente se identifica com histórias ordinárias. Quem nunca, meus amigos? Fala aqui pra mim. Peregrino, chega aqui perto aqui, conversa aqui com o Alexandrão aqui. Quem nunca teve uma pessoa perto da gente, um chefe, que é estilo Michael Scott? Com aquelas tiradas assim, sem noção, com aquela piada que ninguém ri, com aquela colocação que ele se acha que tá arrebentando, mas na verdade, assim, ele não percebeu que não tem nada, não tá muito legal a situação, com aquela famosa vergonha alheia, né? Aquela situação assim que você fica morrendo de vergonha pela pessoa, em que Michael Scott é campeão nisso aí. Aliás, no Twitter, na internet de um modo geral, criou-se muito momento em que as pessoas pegam e falam assim, ó, estou vivendo um momento The Office. E eu lembro de um dia comentar com um amigo meu, que não vou aqui entrar em maiores detalhes, mas ele também é muito fã da série The Office, mas eu falava pra ele que, vez ou outra, eu tava vivendo o momento The Office, eu escrevo isso no Twitter, e ele foi lá e me chamou no inbox e falou assim, acabei de viver essa semana um momento The Office aqui, que tinha a biblioteca aqui do colégio, e uma pessoa entrou lá dentro e ficou presa na biblioteca, porque a bibliotecária foi embora, trancou a chave, e ele falando assim, e eu fiquei vendo a cena da pessoa presa lá dentro, e ele gritando pelo bibliotecário, e o bibliotecário era surdo, então ficou aquela cena, ele assistindo, e ele falando assim, cara, eu tô vivendo um momento The Office, até que ele foi lá e deu o resgate. Então, situações do cotidiano, e quando a gente consegue perceber essas situações do cotidiano e ver a beleza, o engraçado, é muito interessante. The Office tem essa característica, tem ali o Michael Scott, tem ali o Jim e a Pen, que tem um arco muito bonito, porque veja se não é um arco extremamente ordinário, comum, de duas pessoas que vão para o ambiente de trabalho, se conhecem, se interessam, precisam de um tempo para que as coisas se alinhem. Ela, quando eles
se conhecem, a Pam tá noiva, e, aliás, ela fica noiva logo ali nos primeiros episódios da primeira temporada, e a história vai andando, daqui a pouco, de repente, as coisas se alinham, e o Jim e a Pam acabam se namorando, e aí é interessante que você acaba vivenciando The Office como se você fosse parte daquele escritório, em que você vê os acontecimentos do namoro, você torce pelo namoro, depois você vê eles ficando noivos, e é muito interessante porque tem alguns podcasts que debatem The Office, a cena do noivado do Jim e da Pam, quando é feito num local diferente ali, que não é no escritório, é num posto onde tá chovendo, né, Ai, como é que chama essas lojas de comercial, de posto? Loja de conveniência. A cena do noivado acontece numa loja de conveniência, num posto, tá chovendo, não é nem no escritório, não é num lugar especial, mas numa loja de conveniência, mostrando assim como é uma coisa comum, algo... Eles fazem questão de enfatizar essa questão do ordinário. Aí você tem episódios clássicos, assim, né, que eu quero citar aqui, do ordinário que poderia acontecer comigo e com você e que você vê ali sendo descrito. Por exemplo, pra mim tá no meu top, assim, de pensar em The Office, por exemplo, a famosa cena do jantar lá na casa do Michael Scott, em que o Dwight, o Jim, a Pen, e eles passam situações constrangedoras ali, que você fica rindo de vergonha. O casamento do Jim e da Pen também, pra mim, tá num dos momentos mais bonitos. A cena deles, quando eles entram e dançam lá no casamento, virou um meme também da internet. E uma coisa que me chama a atenção, e por isso que eu quero falar da beleza do ordinário, tem um arco que, a meu ver, de todos, tem vários arcos, tem várias histórias, eu poderia citar aqui muitas coisas, mas um arco que me chama a atenção é quando o Michael Scott, e ele tem essa coisa de ser essa pessoa meio sem noção, né, da vergonha alheia, de não ter noção das coisas, ele se coloca em situações muito hilárias, né, como a da escola lá, que ele prometeu para as crianças lá que ia dar uma faculdade para elas, e ele vai lá e diz que não vai dar mais essa faculdade, ou seja, o Michael Scott tem momentos marcantes, mas ele é muito humano, ele é uma pessoa extremamente humana, e logo no comecinho, na primeira temporada, na primeira ou na segunda temporada, porque a primeira temporada ela é bem curtinha, é quase uma temporada teste, mas ali, acho que no comecinho da segunda temporada, a Pam, ela começa a desenvolver a característica dela de ser desenhista, de fazer os desenhos dela, de usar a arte, né? Ela ainda é secretária nessa época, e ela vai fazer uma exposição, e tem uma cena marcante, que é ela expondo os desenhos dela, você percebe que ela é uma desenhista ainda iniciante, e ninguém para ver os desenhos dela, ela chamou os colegas, ninguém foi, por uma série de questões, o Jim não foi também, e o Michael vai, e é bonita a cena, porque o Michael chega, valoriza ela tá toda tímida, tem muita gente expondo coisa boa, ela tá expondo ali os desenhos meio que de canto, e o Michael expõe, e ele pega e vê o desenho que ela fez do escritório, e ele fala assim, não, eu vou comprar esse desenho aqui. E ele compra o desenho e ele pendura esse desenho lá no escritório. E é muito bonito, porque a série toda vai acontecer com esse desenho do escritório, desse quadro que a Pen fez e colocou lá no escritório. A última temporada, que é a 9ª temporada, ela tem características para quem gosta. Então, assim, uma dica importante aqui, né? Falando aqui sobre essa questão do ordinário, mas falando aqui como alguém que é crítico dessa questão toda. A primeira temporada ela é um pouco difícil, então o pessoal fala assim, por onde eu começo The Office? Começa pela primeira, mas tenha paciência. Vai ficar bom mesmo a partir do final da segunda temporada, terceira... flui, 4ª temporada, coisa boa, 5ª, 6ª, 7ª. A 8ª temporada e a 9ª temporada são um pouco ruins. Pra mim, a pior temporada disparada é a 9ª temporada, ela é muito fraca do ponto de vista de roteiro. Entretanto, os últimos episódios da 9ª temporada são muito bons. E eu quero concluir esse arco dizendo sobre isso. Por isso que eu tô falando aqui do desenho. Aquele desenho lá da 2ª temporada, o comecinho da série, que foi colocado na parede, no último episódio. E eu acho isso bonito, poético e ordinário. Quando eles estão ali se despedindo e dando início a novas fases das suas vidas, né? Inclusive acontece o casamento do Dwight com a Angela, que é maravilhoso quando você tem ali o retorno do Michael Scott. E é emocionante ver o Michael, né? O ator, o Steve Carell, que eu não citei ele aqui. O Steve Carell tá brilhante como a Michael Scott. Mas a última cena, uma das últimas cenas, é quando eles saem do escritório e aí a Pen volta e ela pega o quadro. Ela pega aquele quadrinho pra si. É bonito porque, de uma maneira muito ordinária e simples, eles como que dissessem o seguinte, a vida acontece no ordinário e essa história aqui, ela chegou ao seu final. O que eu quero dizer pra você, peregrino?
aprenda a admirar a beleza das coisas ordinárias. Às vezes nós ficamos esperando coisas extraordinárias acontecer e perdemos de vista a beleza daquilo que está diante dos nossos olhos. Aliás, nós temos uma tendência de, à medida que convivemos com aquilo que é belo, nós acabamos perdendo de vista a beleza disso. Você pode perceber que pessoas que moram em lugares muito bonitos, a tendência é que, com o passar dos anos, eles percam de vista o panorama geral para simplesmente contemplar ali os problemas do dia a dia e perdem a beleza do ordinário. E a beleza do caminhar, a beleza dos lugares onde Deus nos coloca, a beleza do dia, a beleza das circunstâncias, a beleza do ordinário, a beleza do momento, deve ser uma coisa que a gente precisa aprender a desfrutar de maneira mais intencional e assertiva. E eu queria deixar essa dica para você. Primeiro, a primeira dica aqui, peregrino, é assista The Office. Você tem que assistir a melhor série de comédia de todos os tempos, você vai rir muito, é muito boa. Mas em segundo lugar, aprenda a observar, a contemplar, a se alegrar com aquilo que é ordinário. É por isso que para mim essa série fez tanto sucesso. Ela mostra o ordinário, ela coloca uma lente sobre o ordinário e diz assim: nós, seres humanos, somos assim, extremamente ordinários, extremamente engraçados. É isso. Peregrino da Alvorada volta a qualquer momento. Até a próxima. Valeu!